Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal Futebol. Bora falar da vitória do Vascão. Ufa, essa é a palavra. Vitória importantíssima. O Vasco sobe 3 posições na tabela. Um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada, que é a equipe do Bahia. Um jogo que é um jogo de campeonato brasileiro, mas que parece que pro Vasco, né, todos os jogos são finais. E que bom que essa vitória veio. Cara, eu acho que você também vai se identificar. Eu só fico em paz depois que o juiz apita. Apitou, terminou o jogo, mais 3 pontos garantido. Antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal VoFute. Eu falo de Vasco, eu falo de outros times, eu também falo de futebol europeu. Enfim, bora ver esse pós-jogo aqui. Mesmo que você não seja vascaíno, eu te convido a ficar também. É isso, bora pro vídeo. Bom, já primeiro eu começar a falar que realmente foi um jogo completamente doido, uma primeira etapa cheio de lances polêmicos, mais uma arbitragem muito caótica, um árbitro muito fraco à frente de uma partida tão importante. Na primeira etapa o Vasco já começou com todo vapor, colocando uma bola na trave com Nuno Moreira, mas o pior ainda estava por vir na primeira etapa, porque quem saiu na frente do placar foi o Bahia, depois de uma entregada ali, né, do zagueirão Lucas. O Lucas Freitas, né, ele acabou vacilando ali, mas antes disso tivemos 2 lances, né, que foi os lances que levaram até esse gol do Bahia, que foi, né, uma falta, né, que poderia simplesmente ter lesionado mais um jogador. Recentemente eu acho que eu já tinha perdido um jogador depois de um lance, de uma falta muito firme, né, do adversário, que foi o Jair. E hoje por pouco o Coutinho poderia ter tido uma lesão muito grave, né, ele teve uma entrada ali, não vou dizer criminosa, porque realmente às vezes o jogador não tem aquela intenção, mas poderia ter lesionado o Coutinho. O juiz simplesmente cagou, não deu vermelho. Poucos minutos depois, antes mesmo de sair o lance, do qual o zagueiro ali do Vasco acaba vacilando, cochilando, tinha sido uma falta na frente ali da grande área. Ele também não marcou, deixou o lance seguir, e poucos minutos depois gerou ali o lance do gol, com a entregada, vacilo, cochilo do Lucas, né? Do Lucas Freitas. Não pode vacilar, cara, em jogos assim, dessa magnitude. Jogos de campeonato brasileiro custam muito caro. O Vasco já havia dado mole no jogo contra o Flamengo. O Vasco só não tomou mais gols naquele jogo contra o Flamengo. Eu não sei o porquê, ainda bem também, porque aquele ponto foi muito importante. Porque todo jogo do Vasco tem que ter um lance desse. E, cara, sinceramente, não tem mais erros, né? Esse erro não pode acontecer mais. Está num momento muito decisivo do Campeonato Brasileiro. Já estamos no segundo turno, né? E embora eu seja torcedor e eu acho que o Vasco não mereça estar onde o Vasco está, né? Inclusive o Vasco está subindo na tabela, que bom. Não pode ficar vacilando assim, porque, cara, é elite do futebol brasileiro. Esses erros vão custar muito, cara. Uma hora vai acabar dando ruim, igual já deu ruim nas partidas recentes, no qual o Vasco tava vencendo, tomou gol no final, do qual o Vasco tava perdendo, conseguiu empatar, e quando você chegou o Vasco ia virar, toma gol no final, sempre com erros individuais. Alguma coisa precisa ser feita. O Diniz, o Pedro, precisa chegar e conversar com esses caras, porque não pode ficar errando assim, gente. Tanto é que o próprio Lucas Freitas, ele foi ali, né, substituído na primeira etapa, porque depois que o jogador do Bahia, ele é expulso, né, o Jean Lucas, o Diniz mexe no time, percebeu também que o Lucas estava muito nervoso, né, enfim, mas o Vasco conseguiu achar o seu gol de empate ainda na primeira etapa com Felipe Coutinho. O Jean Lucas, minutos antes, tinha sido expulso numa falta ali em cima do Cauã Barros. Inclusive que o lance que realmente eu acho que era pra ter sido expulsão, o juiz não expulsou. E ali na falta firme, muito firme, ele acabou expulsando o Jean Lucas. E assim a gente vai pro término da primeira etapa com 1-1. Depois desse lance o Vasco não acabou sentindo gol, mas que bom que não se entregou, que bom que pelo menos entendeu que estava jogando em casa, entendeu que era um jogo muito importante, continuou em cima do Bahia, conseguiu achar seu gol de empate. E assim a gente termina 1-1, e por pouco também já no seu gol da virada na primeira etapa. Termina a primeira etapa 1-1. O Coutinho marca um belo gol. Um gol que muito difícil, tá? Um gol de centroavante. Ele que é baixinho subiu lá e conseguiu cabecear tirando o goleiro. E já no início da segunda etapa, a gente começa mais em cima com um jogador a mais. E o Vasco consegue achar o seu gol com simplesmente Pumita, que fez uma boa partida, né? Mas eu preciso também destacar que o Coutinho fez uma partidaça. Antes ali de ter saído esse escanteio que gerou o gol do Vasco da Gama, já tinha tido algumas bolas paradas, qual o próprio Coutinho fez a jogada, chamando a responsabilidade. O Coutinho tá muito ligado nesses jogos.
O Coutinho tá muito ligado nisso. Eu não sei se o homem tá querendo jogar a próxima Copa do Mundo, mas o cara realmente tá no 220, tá fazendo boas partidas, tá sendo muito participativo. Óbvio, vai ter uma partida ou outra que ele vai desempenhar um pouco menos. Eu não vou dizer questão da idade, mas também os jogos do Campeonato Brasileiro são muito corridos, né? Por mais que não pareça, os jogos do Campeonato Brasileiro são muito corridos, são muito disputados, né? Então, assim, ele é decisivo, e hoje ele demonstrou isso novamente. Tanto é que ele, na jogada que saiu o escanteio, ele participa também. E o Pumita sobe lá no segundo andar e marca um belo gol de cabeça, dando aquele gol que nos colocou à frente. Mas a gente, né, que aí vascaíno, a gente sabe que, como dizendo, só fica tranquilo depois que o juiz vai ali ao apito final. E depois mais um lance polêmico, porque o Bahia, né, era pra ter tido ali 2 jogadores expulsos. O Sarabia, né, Sarabia, ele até faz o gol na primeira etapa, ele dá uma entrada no Pumita, que olha, realmente aquela entrada que é por cima ali da bola, só pegando o tornozelo ali do jogador vascaíno. Ele já tinha amarelo, o VAR chamou, o árbitro vai lá, olha, briga com a imagem e simplesmente não dá o vermelho para o jogador do Bahia. Que ali, meu irmão, já com um jogador a menos, já tava muito difícil o Bahia. Se o Bahia tem um segundo jogador expulso, que era merecida essa expulsão, realmente ali já tava decretado a derrota ali do tricolor da Bahia. Mas, como eu disse, não, uma arbitragem muito ruim, muito fraca, infelizmente. E um jogo muito importante, cara. Então, assim, enfim. Aí, minutos depois, o Vasco continua em cima. O Vasco colocou o Matheus França, colocou o David, saiu o Coutinho, saiu o Nuno. O Vasco continua em cima. O David quase marca o terceiro. E por aí foi. Até que o Vasco acha o terceiro gol. Quando o Verratti, ele vai, né? Não sei se foi tentar finalizar ou foi tentar cruzar pro meio da área. A bola bate no Luciano Juba e acaba encobrindo o goleiro do Bahia. Vasco 3-1, aquele gol que pra mim foi um gol um pouco de alívio, ainda que tivesse alguns minutos, ainda foi um gol de alívio, porque a gente sabe como é que é o estilo Vasco da Gama, né? Um gol de alívio, gol do 3-1, pra mim foi o gol dos 3 pontos também. E aí depois disso o Vasco continuou muito em cima. Algum outro lance ali que eu acho que hoje é uma partida que, se o Vasco tivesse tido ainda mais calma, tivesse caprichado um pouco ainda mais, poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, né? Com todo respeito ao Bahia, o Bahia tava jogando com um jogador a menos. A gente sabe que jogar com um jogador a menos é muito difícil, né? Não tem muitas vezes esquema tático. Às vezes quando o time consegue arrumar pelo menos um empate, já é um empate com sabor de vitória. Mas o Vasco continua em cima, o Vasco teve outras chances. Cara, e o Verratti, cara, o Verratti, eu acho assim, a entrega dele, a garra dele, isso nunca a gente vai colocar em pauta, porque realmente o cara é argentino, né? Mas o Verratti, capricha mais um pouquinho, cara. Você poderia tranquilamente hoje estar ali a um golzinho ou a 2 gols no máximo ali do artilheiro do Campeonato Brasileiro, cara. Você tem muitas oportunidades. Hoje o seu time vencendo já por 2 gols de diferença. Jogo tranquilo, teu time com um jogador a mais. Dá você ter feito seu golzinho tranquilamente. Mas você precisa caprichar um pouquinho mais na hora da finalização. Cara, assim, sabe? Eu sei que já é um jogador de 37 anos. Mas você poderia tá fazendo muito mais do que você já faz, sabe? Então eu acho que o Verratti perde muitas oportunidades. Poderia estar com muitos mais gols nesse campeonato. Mas às vezes ele acaba perdendo algumas oportunidades ali, cara, que, cara, para um atacante de nível de Série A não pode ser perdido. Como eu disse, eu não vou nunca discutir a questão do Verratti, da garra, da entrega, do comprometimento dele. Mas agora, às vezes, ele acaba dando uns vacilos, cara, que, pô, ele poderia estar muito melhor, com muitos mais gols, mas ele sempre perde uma chance ou outra ali. Não foi o lance que comprometeu a partida, mas como eu disse, né, o cara poderia estar, né, já ali, muito ali na cola do artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Enfim. Aí depois entrou saiu o Andreas, saiu também o Hugo Moura, entra Matheus Carvalho e o Garré, que eu já nem lembrava mais do Garré, cara. O Garré entrou na segunda etapa ali, pra poder mais apoiar ali, ter então uma saída de bola mais rápida, alguém pra acelerar, mas eu nem lembrava do Garré mais, cara. E ele hoje recebeu a oportunidade, que bom, né? Porque a gente também tá com os jogadores lesionados, já o jogo tava ganho praticamente, né? E assim, eu acho que teve uma outra chance, como disse, o Verratti perdeu uma chance ali numa linha de jogada entre Matheus França, o David deixou ele na cara do gol. E assim terminou a partida 3-1 pro Vasco. Coutinho foi o craque do jogo merecidamente. Se não fosse Coutinho, poderia também ter sido o Pumita, embora o Pumita tenha dado uns cochilos ali, às vezes errando um passezinho bobo ali, mas realmente foi uma partidaça do Pumita, na minha opinião, não só porque ele fez o gol. E assim o Vasco vence, vai a 27 pontos, sobe para a 13ª colocação, uma partida importantíssima. O Vasco volta a vencer no Campeonato Brasileiro, volta a vencer dentro de São Januário, que já não acontecia há algum tempo, coisa que isso nunca pode acontecer. O Vasco há tanto tempo sem vencer dentro da sua própria casa, onde é o nosso caldeirão.
onde a torcida apoia como apoiou hoje durante os 90 minutos, né? Então, assim, o Vasco vence, sobe 3 posições, vai enfrentar um outro adversário muito difícil que é o Cruzeiro, mas, na minha humilde opinião, tem totais chances de vencer. Aí depois vai fazer um jogo fora contra o Palmeiras, que é mais difícil, mas se ganhar contra o Cruzeiro, vai a 30. E assim, não, assim vai com uma obrigação de fazer uma boa partida contra o Palmeiras, mas por fato de estar jogando fora de casa, o Palmeiras também tá brigando pela liderança, assim como o próprio Cruzeiro. Um empate, né? Ou de repente tentar jogar com um tipo de estratégia, pra achar um golzinho, por que não? Não sabe se o Palmeiras vai mandar um time titular, obviamente. Quem sabe porque não arrumar um empatezinho lá fora, mas agora é visar, como o próprio Coutinho falou, né, na saída de campo, né? Tem que comemorar, mas já pensar no próximo jogo, porque o Vasco ainda tá numa situação ali, no qual o Vasco, como disse, né, tem time pra tá na parte de cima da tabela. Alguns resultados não veio, né? Mas eu espero que contra o Cruzeiro a vitória venha, porque esse time, embora tenha alguns erros bobos individuais, erros que eu já disse que isso não pode mais acontecer, alguma coisa tem que ser feita lá dentro, o Vasco não merece estar lá brigando, né, na zona do rebaixamento, porque, na minha opinião, tem um time melhor, né? Um pouco melhor do que os demais que estão ali naquela zona aquela zona ali perigosa, beleza? Bom, eu estou metendo meu pé. Peço que você se inscreva no canal. Como eu disse, eu não falo só de Vasco aqui, mas realmente eu tenho que falar do meu time do coração. Se inscreva, comenta, curte, compartilha e deixa aí a sua nota para a partida de hoje de Vasco 3, Bahia 1, Campeonato Brasileiro. Tô indo nessa, valeu!